noite, um abraço, telespectadores do programa do Cruzeiro. Está no ar o programa que fala do melhor clube brasileiro do século XX, o Cruzeiro Esporte Clube. Domingo, às 16 horas, no Independência, tem o maior clássico do Brasil, Cruzeiro e Atlético. Time precisa urgente, no mínimo, de 2 zagueiros. Empate com o Palmeiras, até que ficou de bom tamanho. Torcida do Cruzeiro terá 10% dos ingressos no jogo de domingo. Está no ar o programa que fala do melhor clube brasileiro do século XX, o nosso Cruzeiro Esporte Clube. Hoje nós vamos conversar muito sobre esse jogo de ontem contra o Palmeiras. Ficou claro, evidente, que o Cruzeiro precisa urgente. Dr. Gilvan, Bruno Vicentino está com problema na família. Um abraço para ele, espero que o pai dele corra tudo bem com o pai dele lá no exterior, que ele está fazendo uma operação, fez uma operação, acho que já fez. Bruno, força para você e para sua família aí, tá? Então é o seguinte, o Dr. Gilvan, Beneci, o Klaus, precisamos urgente de contratar um zagueiro. 1 ou 2 zagueiros. Não pode se admitir ganhar um jogo de 3-0 no primeiro tempo, 3-0, deixar o adversário fazer 3 gols no segundo tempo. É um absurdo isso. Eu já vi isso no futebol. Isso acontece daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos acontece de novo isso. Olha, eu não sei como o Caicedo... eu nunca gosto de citar o nome de jogador, mas não sei como o Caicedo é jogador de seleção. Não sei. Ele não sai do chão, ele não marca ninguém, ele atrapalha o Fábio. 3 vezes ele tirou a bola da mão do Fábio. 3 vezes. Ele não marca, parece que ele não tem noção do jogo. Isso foi nesse jogo de ontem. Mas no jogo de domingo, ele atrasou uma bola lá pro menino do Curitiba, quase o cara saiu na cara do Fábio. Atrasou a bola. Quer dizer, ele está completamente fora de ritmo. E o Léo também é a mesma coisa. Gosto muito do Léo, porque ele é torcedor do Cruzeiro, mas olha, tá falhando demais, mas falha demais. Manda a bola para todos os lados do campo. Tem que ter calma, o jogador de futebol tem que ter calma. Olha onde tem um jogador de branco ou azul, que é do Cruzeiro, ele joga a bola para ele. Esses são os principais. E outra coisa, o Fábio também não sai do gol de maneira nenhuma. Fábio, você tem que sair, tem que gritar, tem que dar soco, tem que fazer o que tiver na frente, você tem que atropelar todo mundo. Aquelas bolas que cruzam, a bola cruzou dentro da área do Cruzeiro 3, 4 vezes para lá e para cá. Esses são os pontos fundamentais. E outra coisa, o Mano também mexeu errado. Mexeu errado. Aquele jogo não é jogo pro Ábila. Aquilo não é jogo pro Ábila. Ah, mas também se não pusesse o Ábila e tivesse empatado o jogo, e aí tava todo mundo falando, põe o Ábila. Não é. Aquele era um jogo de velocidade. O Ábila não tem isso. O Ábila não sabe dominar uma bola. Ele sabe chutar, mas não sabe dar um passe. Ele não sabe. E mesmo assim perdeu um gol lá debaixo do gol. Então isso aqui era um jogo pro Elber. Velocidade. O Cruzeiro tinha que sair no contra-ataque, igual foi feito os gols no primeiro tempo. Então eu vou falar para você um negócio. A coisa andou feia ontem. Quase que perdemos o jogo. Quase que perdemos. Mas agora é o seguinte. O empate foi até bom, porque nós fizemos 3 gols fora de casa. Isso dá uma vantagem do Cruzeiro de empatar de 0-0, 1-1 e 2-2. 3-3 vai para pênalti. Mas não pode perder o jogo aqui no Mineirão. Não pode perder. Agora, que o Cruzeiro precisa, urgente, de contratar zagueiro, precisa. E tem zagueiro aí. Dá para escrever ainda no Campeonato Brasileiro, porque senão, sabe o que vai acontecer? Por causa de um erro de um zagueiro desse aí, não é culpa deles. Porque são eles que tem lá. Porque hoje o Mano não tem outro para jogar. Tem o menino lá, o Murilo. Mas ainda é muito inexperiente para um jogo desse. O Cruzeiro perde um jogo desse aí e fica fora. Perde 3 pontos, fica fora da Libertadores. Copa do Brasil. Copa do Brasil, Libertadores. A hora que tiver para classificar lá para Libertadores, com esses jogadores que estão jogando aí na zaga do Cruzeiro, o Mano tem feito umas bobagens. Mano, você tem feito umas bobagens. Gostamos, todo mundo aqui do programa gosta do Mano. É um ótimo técnico, mas mais olha... ou menos. Todo mundo mais ou menos. Aí, tá vendo? O Gão já gritou que é mais ou menos, né, Mano? Né, Gugão? Olha aqui, eu vou contar os erros que o Mano fez. O Henrique, aquele jogo na zaga contra o Santos,
Não, contra o Bahia. Contra o Bahia, né? Contra o Bahia. Horrível aquela improvisação que você fez ali. Deu errado, o Henrique foi expulso. 8 minutos de jogo, o Henrique foi expulso. 8 minutos. Depois aquele time reserva lá contra a Ponte Preta. Não tinha necessidade daquilo. Não tinha necessidade. Você tinha que poupar no jogo contra o Curitiba, que era o jogo, que era o próximo. Entendeu? Tá vazando um negócio aí, gente. Tá vazando alguma coisa aí, viu, Ivan? Tá vazando alguma voz aí e tal, não sei o que e tal. Então é o seguinte, olha, e agora ontem as mexidas. Mas olha, a torcida do Cruzeiro continua acreditando, principalmente esse jogo de domingo, é o clássico. Do meio de campo pra frente, o Cruzeiro tá arrumado. Nós temos que arrumar a zaga. Eu vou pôr meus colegas aqui na roda, o pessoal todo na roda, para falar. Vocês vão ver. A conversa é a mesma. A conversa é a mesma. O sentido é o mesmo. O objetivo lá na frente é o mesmo. Então, vocês vão ver. Pode distorcer alguma palavra ou outra, mas a solução que nós queremos é a mesma. Todo mundo, é a torcida do Cruzeiro toda. Só vocês pegarem as redes sociais. Nós precisamos de contratar um zagueiro, gente. Precisamos de contratar. Urgente. Porque a gente não sabe se Dedé volta, se Manuel volta. Porque eles ficam muito machucados, ficam contundidos demais. E aí, você já viu, é um problema sério. Boa noite, Carinho, um abraço. Como é que estão as coisas, meu amigo? Como é que você viu esse jogão aí? Boa noite, Eduardo. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Hugão. Quero mandar hoje um abraço especial pro meu amigo Ercílio, porque ele está fazendo hoje 38 anos de casado. Parabéns, casamento é uma instituição que tem que ser fortalecida e pessoas como o Ercílio, a esposa dele, a família dele, merecem isso. Ercílio, parabéns, que você continue sendo esse cara, beleza, e nós estamos esperando os convites aqui da festa junina lá do Cruzeiro. Barro Preto. Um abraço para mais de 9 milhões de torcedores espalhados por esse planeta azul, que são os torcedores do Cruzeiro. Eu vou discordar só uma coisa que o Eduardo falou aqui. O menino lá, o Beck, o que tem 20 anos, como é que chama? Murilo? O Murilo. Ele tem que ser colocado. Porque ele foi colocado 2 vezes, ele não comprometeu. Pelo comprometimento que estão tendo o Léo e o Caicedo, pior não vai ficar. E o Murilo, ele fez um clássico, ele jogou um clássico. Com um time grande. E ele não comprometeu na segunda vez que eu tô falando. Porque ele foi contra o Corinthians. O Corinthians ganhou de 1-0, assim, num sufoco danado. Porque há quanto tempo que essa zaga Léo... Ó, gente, a hipocrisia é a pior coisa que existe no mundo. Porque os falsos ficam elogiando aqueles que estão com um momento. Mas só que esse Caicedo não tem momento. Os momentos dele todos são ruins. Será que não é possível que não tenha lá? Põe o Henrique de Beck, põe não sei quem lá, não tem jeito. O Cruzeiro está sendo prejudicado pelo Henrique, pelo Caicedo. Henrique, principalmente, pelo Henrique não, pelo Léo e pelo Caicedo. Principalmente pelo Caicedo. Apesar de que os 2 primeiros gols de ontem, ele não teve culpa. Agora, aquele gol que o cara conseguiu cabecear, jogar a bola na frente dele e o Dudu chegou na cara do gol. Aquilo é coisa primária de zaga. Eu sou centroavante, mas algumas vezes eu fui chamado a colaborar com o meu time e jogar na zaga. Eu sabia que isso é condição sine qua non, gente. Marcar a bola. Um time que vai contra 37 mil pessoas no Allianz Parque, contra o Palmeiras, que é considerado aí como o melhor elenco do Brasil. Não vai ser campeão brasileiro. Não, ele é o campeão. Ele é o campeão brasileiro. Ele é o campeão brasileiro. Faz um jogo impecável, com um índice de aproveitamento de 100%, porque nós chutamos 3 vezes no gol e marcamos 3 gols. Não pode, no segundo tempo, tomar um vareio de bola. Porque se ele pelo menos jogasse 50% do que ele jogou no primeiro tempo, o jogo ia ficar 3-1, 3-2. Aí o Palmeiras ia ter que marcar 4. O Palmeiras ia ter que marcar 4 e o Cruzeiro não marcar nenhum. O time do Cruzeiro não jogou absolutamente nada depois também que o Mano fez aquelas substituições. O Romero tá com um cartão, eu tirei o Romero por causa de um cartão. E aquela vez que você não tirou o Rodrigo e o Léo que foram expulsos quando eles estavam com cartão? Aonde que tá batendo a sua coerência nisso aí, mano? Chega de ir pra televisão e ficar falando, não, porque o time jogou bem, mas não ganhou. Toda vez que nós jogamos bem, nós não ganhamos. Eu prefiro jogar mal e ganhar.
O Cruzeiro tem os méritos? Tem. O mérito de quê? De ter feito ontem. Porque pra mim esse quarteto do Cruzeiro tá funcionando muito bem. Agora não adianta, você vê, não adianta marcar 3 gols e ir lá com a facilidade tomar 3 gols. Já é a segunda vez. Será que tenta o Murilo, tenta outra coisa? O Caicedo não dá, o Léo tá atravessando uma fase difícil, mas dos dois piores, ele é o menos pior. Uma que aquela bunda dele aqui todo tamanho não sobe de jeito nenhum. Não sai do chão. E coitado do Fábio, todo mundo, o Fábio é culpado. A bola chega pro cara fazer o gol na cara do Fábio, poxa. Você vê, jogaram muito bem ontem, os dois laterais jogaram muito bem. Mas fizeram até onde consegue fazer, porque o Dudu ontem ficou endiabrado no segundo tempo. Ué. O cara parece que baixou nele o espírito de Garrincha, ele decidiu o jogo. Contra o Cruzeiro ele joga muito. Ele decidiu o jogo ontem. Ele sempre cresce. Chega o Romero, se eu estivesse lá ontem, até o Romero não. Chega o Rafael Sobres, algum cara, dá um murro na cara dele no escanteio lá, pro cara intimidar, mas não dá, o Cruzeiro tá muito inexperiente. O Cruzeiro no segundo tempo de ontem foi muito inexperiente. Deixou o Cuca no intervalo, deve ter chegado pros caras e falado assim, gente, 3-0, nós já perdemos o jogo. Vamos tentar fazer alguma coisa diferente? Eles fizeram diferente. E o Mano deve ter falado pro Cruzeiro, gente, 3-0, nós estamos aqui, nós não vamos perder o jogo mais. Como de fato não perderam. Bom, gente, se o Cruzeiro tivesse ganhado aquele jogo pelo menos de 3-2, Eduardo, o Palmeiras tinha que marcar 4 gols, gente. Não, 3-2 ganha 2-0. Hein? Se fosse 3-2, o Palmeiras ia ganhar só de 2-0. Então, mas marcar 2 gols aqui dentro, se o Cruzeiro não marca nada? O São Paulo marcou, né? Ah, mas aí é conjectura. Eu tô falando pela partida de ontem. A partida de ontem, eu vou falar, ninguém esperava o Cruzeiro marcar 3 gols, mas fez. Depois que fez, você não pode deixar acontecer das coisas que aconteceram ontem. Foi, pra mim foi eu na hora que o Cruzeiro tava ganhando de 3-0, eu falei assim, gente, deixa eu ver, eu belisquei 3 vezes assim, pra ver se era verdade o que tava acontecendo. Mas veio aquele segundo tempo e joga. Sabe aquele negócio que enche o balde todo de leite, na hora que vai pegar e joga pro chão? Aquela vaca, né? Que é a vaca. Qualquer resultado que o Palmeiras ganhar aqui, tá coisa. Se ele ganhar, ele tá classificado. Qualquer. Né? Agora, nós podemos empatar 0-0, 1-1, 2-2, mas... Ô Carinho, outra coisa, antes de passar pros meninos aí, mandar um abraço pro meu amigo Ercílio, né? Que tá fazendo... 38 anos de casado. 38 anos de casado. A esposa do Ercílio adora o Alexandre Ribeiro. Ela adora... Mas agora eu não tô mais pessimista, né? Tá não, né? Tá pessimista mais não, Alexandre? Aqui, deixa eu falar pra vocês um negócio. Vamos ver agora no começo. Tem uma coisa que você falou aí com o time do Cruzeiro não conversa. Eles não conversam um com o outro dentro do jogo. Eles não conversam, eles não falam uma palavra. Só quando o Dedé tá jogando. Só quando o Dedé. E o Robinho fala. Robinho fala, chama atenção. Mas o Mano tirou o Robinho. Pois é, não, mas tô falando sobre os 2 melhores jogadores que estavam sendo pra mim, os 3, Thiago Neves, Robinho e o argentino, Romero, ele tirou 2 dos melhores? Tirou 2. E aí, Hugão? Boa noite, meu amigo. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Carinho. Boa noite, Alexandre. Não quero fazer aqui as vezes de advogado do diabo de forma alguma, mas eu vou discordar de alguns pontos de vocês, principalmente no aspecto a respeito do Mano Menezes. Sou um dos mais críticos, inclusive quando o Eduardo falou aqui, inclusive todo mundo que gosta dele, eu falei mais ou menos, porque eu realmente sou um dos, talvez, daqui na mesa que mais pega no pé em relação ao Mano aqui, em termos de, digamos assim, de cobrar dele, inclusive, uma postura de Cruzeiro quando ele coloca o time em campo, né? Não vou culpar ele dessa vez pelo seguinte, ele tem um clássico importante no domingo, certo? E ele já está ganhando de 3-0 do Palmeiras, tá? Com 3-0, você ganhando de 3-0, meu amigo, no segundo tempo eu ponho a minha mãe pra jogar, certo? E vou realmente poupar alguns jogadores pra evitar a fadiga, já que a gente sabe que o Robinho tem uma sequência de lesões, voltou agora, Romero também voltou de uma lesão também, tá se recuperando, teve uma pancada no joelho, então tem que realmente ter uma atenção especial sobre ele. Nem acho que ele substituiu tanto, tudo bem, o argumento dele foi que realmente foi pelo cartão, mas também tinha aquela atenção especial por causa da lesão que o Romero também teve, da pancada que o Romero teve no jogo contra o Curitiba, ele teve que ser substituído. A grande culpa desse jogo, desse 3-3, eu vou atribuir aos atletas, aos jogadores do Cruzeiro. Sabe o que eu vou atribuir a eles? Pelo seguinte, porque quando você tá ganhando de 3-0, toma um gol, meu amigo, cadê o capitão do time pra chamar os caras e falar assim, véi, 3-1. Pô, os caras estão vindo pra cima. Quem que era? Acho que é o Léo. É o Léo. Aí ontem era o Léo, entendeu? Por quê? Porque, olha só, por que eu não tô... Desculpa, até travou aqui. Por que eu não tô culpando, mano? Porque domingo tem clássico, brother. Aí se o Robinho permanece em campo e se desgasta, não pode usar ele nos 90 minutos do jogo contra o Atlético. Aí o Romero tá lá,
teve aquela pancada no joelho, também não pode jogar o jogo Ô, contra o Gal, Atlético no eu final não de quero semana. te interromper, não, mas aí Pode eu vou ter que interromper, sem interromper, problema deixa eu nenhum. falar pra você. Vamos lá. O Robinho, na hora que saiu, ficou puto ter saído. Ficou, claro que ficou. Então, psicologicamente, O jogador ele tava quer bom no jogar. jogo. O jogador quer jogar, Então, psicologicamente senhor. ele tava no jogo. Agora, só que eu você- não posso culpar o você- mano, eu tenho que culpar os jogadores, porque, poxa, bicho, nós Desculpa estamos eu entrar nessa discussão. Não Agora, pode entrar, você sem problema nenhum, pode comprometer entrar. um jogo daquele que é de suma importância. Se o Cruzeiro ganha de 3-0 aquele jogo, o Cruzeiro estava na final da Copa do Brasil. E eu concordo, você não discorda absolutamente. Eu não discordo de você, eu não discordo. O que eu estou falando é o seguinte, eu acho que Mano Menezes não é o culpado disso que aconteceu ontem. A grande culpa é dos jogadores que não tiveram comportamento e postura. Mas E quem outra que é o coisa comandante também, dos jogadores? é o Mano Menezes, mas Então, ele estava pô. quase infartando entrando em campo. Ele estava quase invadindo o campo. E os jogadores em campo não estavam correspondendo àquilo que ele estava exigindo. Poxa, o Hudson entrou. Gente, o Hudson ontem entrou uma mãe naquele jogo. Foi mesmo. Entendeu? Fez nada. Como é que você imagina que o Ábila, que até agora é um dos principais artilheiros do time, vai entrar e não vai fazer porcaria nenhuma? Mas O não era futebol pra ele do Rafael entrar Santos ontem, vai não. cair. Ontem não era jogo pra ele, Mas não. como que não é pro jogo pra ele entrar, gente? Nós estamos ganhando de 3-0. Então, Então você não coloca o coloca os- artilheiro. 3-0 o jogo tá ganho, tá fácil. Nós estamos culpando o Mano Menezes por uma coisa. Gente, é clássico. Aqui, ó, é uma coisa básica de você pensar. Você está ganhando de 3-0 o jogo. 3-0. Domingo tem clássico. Óbvio, evidente que eu vou poupar meus principais jogadores. Eu tenho que fazer isso. Ah, mas a aquele gente sabe do jogo de histórico de ontem vai lesões do time desculpar. do Cruzeiro. Escreve só uma coisa. Eu fui muito crítico ao Cruzeiro quando o Cruzeiro poupou todos os jogadores contra a Ponte Preta. Quando eu vi o jogo do Curitiba e vi também a partida de ontem, eu entendi por que os jogadores foram poupados. E eu fui um dos mais severos críticos na Transamérica, inclusive, eu perdi até as estribeiras lá xingando, mano. E eu falei assim, realmente é difícil você não vir. Aí você tem jogo, por exemplo, no time, jogou o Ábila, jogou o Hudson, jogou o Lucas Silva, né? Ou seja, são jogadores importantes no time do Cruzeiro. São jogadores com nome. Pelo menos a diretoria diz isso. Pelo menos é o que é levado pra torcida. Se os caras não correspondem, tá na hora desses jogadores aí parar de colocar tudo na conta do Mano Menezes. E olha que eu não sou fã do Mano. E todo mundo sabe disso aqui. E começar a assumir a responsabilidade pra eles. Sabe por quê? Nós aqui, ó, torcedores cruzeirenses. Se tiver atleticano também assistindo também, tô nem aí não. Porque eu sei Não, que a diretoria tem sim, do Cruzeiro tem gente assiste. boa, tem muito Eu boa. sei que a diretoria do Cruzeiro também assiste. Desde 2003, o time do Cruzeiro é o time mais pipoqueiro em mata-mata Mas que que é existe. isso? Desde 2003, tá? Desde 2003. Tá na hora dos senhores chegar e chamar responsabilidade pros jogadores também. Parar de passar a mão na cabeça do jogador e esconder eles. Tá? Tá na hora de chamar a responsabilidade do jogador aí. Tá na hora de fazer isso. Porque eu tô cansado. 3-0 pro Palmeiras, deixar buscar 3-3, foi um bom placar. Foi um bom placar se tivesse perdendo de 1-0, 2-0, buscasse o placar. Agora ganhando de 3-0, deixar buscar pra 3-3? Palhaçada. Beleza, Hugão. Agora tá... Agora você Mas com a mão, não? mas com a mão. Palhaçada, Bruno. Quebrou aqui, Palhaçada. não? Estragou a mesa, não? Estragou a mesa, não? Olha aqui, ó. O que o Hugão falou aí E eu tem duvido, sentido, sim, desculpe, viu? eu duvido que algum torcedor cruzeirense vai vir contra a minha opinião depois disso. Eu duvido, dou minha cara a tapa, eu duvido. E outra coisa que o Hugão colocou aí, gente, olha, eu não vou colocar da maneira que ele colocou, mas ele tá com Roberto de razão. Não, você vai colocar da maneira ou Não, tá da com maneira que ele razão? colocou com, com esse sentido agressivo e tal, não vou colocar. E ele falou com toda razão, porque o time do Cruzeiro ganha de 3-0, gente. Tinha que cair no chão, dar pontapé, fazer o diabo ali naquele Isso jogo. aqui é minha vida, gente. O que é isso? Aqui, filma aqui, por favor. Isso aqui é minha vida. Isso aqui é a minha vida. Eu tenho amor por isso aqui. Amor. Eu tenho amor. Tá? E não ganha Eu tenho nada amor por isso, né? Não ganho nada por isso. Não ganha nada Não por ganho isso. nada por isso. Tá? Eu tenho amor por isso aqui, ó. O Cruzeiro Esporte Clube tá na minha vida desde antes de eu nascer. Desde antes, se você cortar aqui, vai sangrar azul. Se você cortar aqui, sangra azul. Tá? O meu coração, ele Vamos bate testar? aqui e bate dentro da Toca da Raposa. É aqui que o meu coração bate, aqui dentro da Toca da Raposa. Tá? Pra ficar aguentando essas palhaçadas aí. Ah, mas ganhou 2 brasileiros. Obrigado pelos 2 brasileiros. Mas agora eu quero meu Cruzeiro copeiro de volta. Tá? Ai se perder do Palmeiras aqui dentro na volta da Copa do Brasil. A responsabilidade é ganhar e ganhar muito bem. Eita, menino bravo, gente. Aqui, ó. Outra coisa é o seguinte, viu, Alexandre? Só pra pôr o Alexandre na roda aqui também. O Mano já teve essa experiência, viu? De ganhar de 3-0 e depois deixar virar o jogo, não foi? Qual jogo? Ele era do Corinthians. Ele tava ganhando, ou ele ganhou do nosso rival. Já põe ele na roda de vez? Já entra aí, Alexandre. Fala aí, você que sabe A isso. torcida de Minas que caiu pra segunda divisão. No caso do Mano, ele ganhou do nosso rival de 2-0 lá.
o Guerreiro fez 1-0 aqui no começo do jogo e depois ele levou a virada de 4-1. E aí o nosso rival classificou contra o Corinthians. Pois é. Mas e aí, Alexandre? Eduardo, primeiro, eu queria falar que sobre o Caicedo, todo mundo está pegando muito no pé dele, realmente ele não está bem, mas... Ele já teve bem alguma vez? No Cruzeiro, não? Foi eleito, não, no Cruzeiro. No Cruzeiro, não? Mas se for verdade o que saiu hoje... Eu vi isso no Twitter, a minha, inclusive a amiga minha. E lá no Equador também estão falando que a mãe dele está com problema seríssimo de saúde. De câncer, ele né? já pediu para a diretoria do Cruzeiro para ficar um tempo afastado, para cuidar da mãe dele, e pelo que a notícia que saiu, que o pessoal não liberou ele. E que ele está totalmente abalado psicologicamente. E aí eu acho que era um tempo, assim, a gente não critica ele dentro de campo, mas, pô, não desejo isso para ninguém, a mãe com esse problema sério de saúde, que se for verdade, o Cruzeiro libera ele para ficar uns dias, vá para o Equador, para cuidar. Então, na hora que eu fiz aquela intervenção, quando você estava falando sobre o zagueiro, no início da minha conversa, então a responsabilidade toda da diretoria agora é do Mano Menezes, que nós temos lá um Beck lá para substituir o cara. Então, Caicedo, olha... Eu não sei se é verdade. Não, tudo bem. Hoje? Então deixa eu me redimir aqui, porque se realmente for isso, a pior coisa do mundo, gente, é quando o estado psicológico da gente não está funcionando. Em qualquer segmento. Principalmente quando tem um problema de saúde na família, para daquelas pessoas que estão diretamente ligadas a gente. Então agora, a partir de hoje, se isso for verdade mesmo, Caicedo, você me desculpa, porque você está julgando no sacrifício psicológico e é a pior coisa do mundo. E a responsabilidade toda agora eu coloco em cima da diretoria e do seu Mano Menezes. Agora, eu também, já que o Carinho falou isso aí... disso. Eu não sabia disso. Aliás, nós vamos levantar se isso é verdade. Nós vamos levantar se isso é verdade. Né, Hugão? Vamos levantar se isso é verdade. Porque às vezes porque saiu no jornal lá do Equador. Saiu? E o pessoal retweetou aqui hoje. Pois é. Então, se for... A mãe dele está com câncer terminal. Desculpa a gente aqui, o pessoal do programa. Mas nós estamos analisando o jogo. A situação do jogo. Se você pediu e a diretoria não te liberou, eu sei por quê que ela não te liberou. Ela não liberou porque ela não tem outro zagueiro. Ela não tem outro para jogar. Ela não tem outro zagueiro para jogar. Então, a situação é por isso que eu disse aqui no início que nós temos que contratar urgente um zagueiro. Aquele zagueiro que chega para jogar. Nós temos que colocar isso urgente. Viu, Klaus Clama? Você agora é diretor de futebol? Diretor de futebol? Ou gerente de futebol? Chega, vamos conversar com o doutor João, vamos contratar um zagueiro aí, meu amigo. Vamos contratar um zagueiro. Todo mundo contratando aí com a janela aberta aí, poxa. Não, o próprio Cruzeiro contratou o Sassá, o Rafael Marques. Era muito mais necessário contratar um zagueiro. Deixasse o Rafael Marques de lá, o Sassá, e contratasse um zagueiro. Já sabemos do histórico do Dedé de contusão, gente. Do possível. E aí, Eduardo, eu sei que já está acabando o bloco. Então, Caicedo, desculpa o programa todo aí, tá? Não sei se for verdade, tá? E agora a questão de mata-mata. O Cruzeiro, Eduardo, todo mundo fala, ficou na cabeça do pessoal aquele Cruzeiro e Palmeiras 96. Mas de lá para cá, foram 8 mata-matas, o Cruzeiro perdeu 7 do Palmeiras. Então o Cruzeiro está virando freguês de carteirinha do Palmeiras. Deus queira que o Cruzeiro ainda consiga classificar dia 26 de julho aqui. Mas eu acho que, mesmo o time do Cruzeiro sendo... O elenco do Palmeiras é superior ao Cruzeiro, mas o time do Cruzeiro não deve nada ao Palmeiras, não. Não acho o time do Palmeiras superior ao Cruzeiro. Eu também não acho. O time eu não acho, mas o elenco eu acho bem melhor. Eu não acho o elenco superior. Eu acho o elenco do Palmeiras. E existe a possibilidade do Manuel e do Dedé voltar pro dia. E o Arrascaeta também, né? O Arrascaeta até que não tá fazendo falta. Ele é importante, mas ele não tá fazendo falta. Ô, gente, os 4 ali na frente estão matando a pau. Só te falar, mesmo se o Cruzeiro contratar zagueiro, não pode ser mais inscrito na Copa do Brasil, né? O negócio é tentar... Mas o Campeonato Brasileiro pode. Eu sei. O negócio é recuperar o Manuel de qualquer jeito, mas sabe, porque a lesão dele foi dia 19 de abril, contra o São Paulo aqui no Mineirão. A previsão era 2 meses. Hoje é 29, né? Aí já tem 2 meses, 10 dias. 70 dias. Então tá na hora do Manuel. Por que não cortou o dedo desse cara? Como é que tá a situação dele hoje? Dele e do Dedé. Diz que o Manuel, semana que vem, já vai fazer a transição no campo, para na outra semana já treinar fisicamente. Então dá tempo. Então, como a semana que vem o Cruzeiro não tem jogo meio de semana, então já é uma semana livre pro Cruzeiro, para ele intensificar. Ele machucou foi o dedinho do pé? Quebrou, né? Quebrou. Não. E o Dedé? O Dedé foi o seguinte, ele operou o joelho, né? A gente sabe da lesão que ele teve. E aí é natural que o jogador, o Judival teve esse problema também, ele acaba sobrecarregando o outro joelho por não ter aquela confiança ainda. Isso é natural
qualquer outro jogador. Ronaldo Fenômeno também passou por isso, vários jogadores passaram por isso, porque é uma lesão grave que ele tem no joelho, mas não tem aquela confiança. Ronaldinho ficou quase um ano parado, né? Foi. Ô, Eduardo, é a última aqui, antes de entrar. Deixa só ele falar, você tem alguma previsão do Dedé, não? Então, parece que Dedé e Manuel, nos próximos 10 dias, eles já estão disponíveis a voltar pro campo e começar a treinar com os jogadores já a parte física e a parte com bola. O Dedé não. Manuel. Como eu te falei que semana passada que era bom dar um refresco pro Diogo Barbosa, viu como é que ele voltou bem, foi muito bem contra o Curitiba. Muito bem ontem, né? Muito bem. Então, tipo assim, o Mano expôs os motivos dele de poupar os jogadores contra a Ponte Preta, e a gente, eu sei que o pessoal fala, tá jogando bem, mas não tá adiantando. Mas se a gente for ver mesmo, o único jogo que o Cruzeiro jogou pior do que o adversário no Campeonato Brasileiro foi contra o Chapecoense aqui. E com a Ponte, que era time reserva, mas a Ponte não fez nada para ganhar aquele jogo. Foi um pênalti, que na minha opinião não foi pênalti do Leno. E a Ponte não deu um chute no gol do Fábio. Então, se a gente for ver, o Cruzeiro não está pior que nenhum time aí. Ele precisa de regularidade, fazer mais gols. Otimista! Garoto bom! Mas o Cruzeiro pegou os 3 melhores times do Brasil, na minha opinião. Verdade. Corinthians, Grêmio e Palmeiras. Ele não foi pior que nenhum dos 3. E sendo que desses 6... Mas não ganhou de nenhum. Não ganhou de nenhum, mas também o Corinthians ganhou, o Cruzeiro, segundo tempo, o Ávila perdeu um gol na cara, o Cruzeiro jogou bem melhor. Ele jogou bem. E o Grêmio e o Palmeiras com Mina, com o Jeromel, que são 2 zagas, levaram gol. Eu tô cansado, eu quero ver o Cruzeiro jogando bem, quero ver o Cruzeiro ganhando e minha cobrança vai ser intensa. Então tá certo. Vamos falar dos nossos parceiros aí, que nos ajuda a levar esse programa para você, torcedor azul, e para vocês também, torcedor do Atlético, América, Flamengo, Palmeiras, todo mundo. Não é isso? Vamos falar da Sorveteria Guilato, ali na Avenida Professor Mário Werneck, 2700, no bairro Buritis. Lá você encontra picolé, sorvete, açaí, crepes, crepe salgado e crepe doce. Tem um parque para a criançada brincar, com escorregador, pula-pula. Fica ali perto daquele parque, a Geopil. Sensacional os produtos da Sorveteria Guilato, pessoal. Aí, ó, olha a moça do Gão aí, ó. Ela tá aí, ó. Ela aí, a Ruiva. Tá vendo lá. O couro que eu vou tomar. Eu sei que ela tá aí. Olha o picolé. Olha o petit gâteau que tem aí, olha, sensacional os produtos da Sorveteria Guilato, ali na Avenida Professor Mário Werneck, 2700, no bairro Buritis. Sensacional, gente. Então vamos falar da Sorveteria Guilato. Agora vamos falar também da nossa Super Globo. A água sanitária Super Globo. A melhor água sanitária do Brasil é a água sanitária Super Globo. Pessoal, e a família Super Globo só está crescendo. Lançou agora a linha multiuso da Super Globo, com a linha original, campestre e a linha floral e clorativo. 4 fragrâncias sensacionais você encontra no supermercado, gente. Para limpar a sua casa, fogão, pia de cozinha, geladeira, tudo isso para fazer a limpeza da sua casa. Sensacional os produtos da Super Globo multiuso. E agora lançaram a linha do floral. Limpador perfumado Super Globo, gente. A linha limpador perfumado Super Globo. Veja aí para vocês verem. Olha as imagens da Super Globo. É um produto especial que limpa e perfuma. Possui fragrâncias exclusivas. Vou esperar o Ivan ali, ele vai mostrar. Eu tenho certeza que ele vai conseguir mostrar. Aê! Tá aí, gente, o limpador perfumado Super Globo. É um produto especial que limpa e perfuma. Possui fragrâncias exclusivas de sensação agradável, refrescante e de longa duração. Deixa o ambiente da sua casa com aquele gostinho, aquele cheiro agradável, tá certo? Super Globo, de geração em geração, desde 1938, nos lares das famílias brasileiras. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência falando do jogo do Clássico e vamos falar também desse jogo ainda, vamos falar alguma coisa e parece que a coisa lá do Caicedo é grave mesmo. É grave mesmo, tá, gente? Nós já tivemos algumas informações aqui que a mãe dele está muito doente. Eu acho que deve liberar ele para ir lá ver a mãe, porque o cara não vai jogar. Então, a torcida do Cruzeiro tem que saber disso. Que ele está psicologicamente com problema em casa, com problema com a família dele, tá certo, gente? Então, nós vamos dar um rápido intervalo e voltamos na sequência com mais um programa do Cruzeiro aqui no canal 14 da BH News. É rapidinho, é pai bola, voltamos já já. Alô, Raposão, filha? A nossa maior paixão começa aqui.
continua. No coração acelerado. No drible inesquecível. No grito de gol. Cruzeiro, o maior de Minas.